Boa tarde, boa noite, igreja querida, amigos, parentes, queridos, perto e longe. Aqui estamos para compartilhar a palavra do Senhor. Espero que os louvores cantados tenham preparado o seu coração. Interessante ver como Deus usa a música para essa finalidade. Estou falando em algo muito mais profundo do que simplesmente te deixar emocionado. Estou dizendo que há indicações claras na palavra do Senhor de que o inimigo arrefece o ânimo, ele bate em retirada com os louvores do povo do Senhor. Os exemplos não são obscuros na palavra do Senhor. Eu podia mencionar para vocês o que aconteceu com Saul, e quando Davi cantava, um espírito mau que ele tinha se apartava dele. Mas a nossa conversa não é sobre isso, apenas introduzindo o assunto e agradecendo a Deus por esse momento que podemos estar aqui falando sobre a sua palavra. Pai amado e querido, o Senhor sabe como o Senhor poderia ter facilmente encontrar alguém muito mais digno, muito melhor do que eu para estar aqui falando com o Senhor. Mas eu te agradeço porque o Senhor usa as coisas débeis, fracas, pequenas e desprezíveis desse mundo para enaltecer o teu nome, Senhor Deus. Eu me sinto tão nessa posição nessa tarde ou nessa noite, e eu quero pedir que não me falte a graça para alimentar-me da tua palavra e ser usado pelo Senhor para alimentar o povo que inclina os seus ouvidos para ouvir o teu recado. Em nome de Jesus, amém. Seguindo no nosso assunto de guerra espiritual, especificamente contra a guerra contra o nosso arqui-inimigo, o diabo, quero falar sobre isso pela terceira vez com os irmãos, não sem antes dar um breve resumo para que você se localize onde é que nós estamos, dentro desse setor em que nós falamos sobre a nossa luta, as batalhas contra o inimigo, contra o diabo, Satanás, os seus anjos, também chamado de os demônios. Nós falamos já sobre a origem deles, nós falamos sobre a sua atividade, a sua potestade, a sua força e também sobre os seus limites, e contamos sobre as suas formas de atuar no passado, no Velho Testamento, e denunciamos, como a palavra de Deus denuncia, o fato de que todo culto prestado a qualquer divindade, qualquer imagem, espírito, qualquer objeto que tenha sido feito objeto de adoração, na realidade, tudo isso são manifestações externas de uma única coisa, que é um culto prestado aos demônios, aos inimigos de Deus. Nós falamos sobre isso com bastante detalhes na semana passada, e falamos também sobre o fato de que o inimigo tem diante dele, e ele está com pressa de agir, porque ele sabe disso, que o seu fim será no grande lago de fogo de enxofre preparado para ele, para os seus anjos, e onde ele será lançado, e ali serão lançados também todos aqueles que desprezam, que fazem pouco caso do Senhor e da sua salvação. Eu gostaria de partir de onde nós terminamos a semana passada, que foi um breve comentário a respeito desse tema. Será que agora nós estamos vivendo na era da nova aliança iniciada por Jesus? Será que nesta chamada também era da graça, será que ainda existe atividade demoníaca no mundo? Será que ainda existe Satanás e os demônios trazendo dificuldades para a obra-prima de Deus, que é o ser humano? Bem, a resposta, meus irmãos, é um sonoro sim, porque não existe na palavra de Deus nenhuma só que seja indicação de que esta atividade tenha sido modificada, que isso tenha sido transformado, e nós podemos saber com certeza que estamos rodeados de não só de coisas que o inimigo vem a fazer e trazer sobre nós, mas também de artimanhas desconhecidas.
Eu não sei por que razão, na tela do meu computador, estou pedindo socorro outra vez, até que eu tenho um bom relacionamento com essa máquina aqui, apareceu um anúncio sobre Stock Market, que eu não estou conseguindo tirar. Então, se eu puder ter o socorro, simpático socorro do nosso jovem diácono Tiago, mais uma vez, até o dia que eu consiga entender o que se passa com essa máquina aqui, e consiga dominá-la também. Bem, a grande pergunta é: será que os demônios ainda estão atuando no mundo de hoje? Vamos nos lembrar, irmãos, que estamos na época da graça, nada mudou desde que o Senhor Jesus partiu desse mundo, fisicamente, quando ele esteve, e deixou para nós o ministério, o ministro, que agora é o Espírito Santo de Deus. É a mesma pessoa, é uma diferente pessoa da Trindade, mas essencialmente é o próprio Senhor Jesus atuando através dele, o próprio Deus. A secularização, aquela figura, veja que coisa, pedindo para eu ligar para Nicarágua, pedindo para eu... Muito bem. Essa ideia de secularização, nós falamos bastante sobre isso já, de excluir Deus, pensamentos relativos a Deus têm que ficar fora, nós temos que olhar para o mundo com um senso de, entre aspas, realidade, etc. Ela tem sido representada inicialmente pelos homens ateus que a propuseram, essa teoria, e pouco a pouco ela foi infiltrando os meios conhecidos, chamados como evangélicos, como seminários, como igrejas, vidas individuais de pessoas que professavam a Jesus. Uma dessas pessoas é um indivíduo chamado Rudolf Bultmann, era um teólogo alemão, um estudioso profundo do Novo Testamento, e ele propunha que não existe mundo espiritual, existe isto aqui que nós estamos vendo. Veja só, isso é a própria secularização do pensamento, conforme nós vimos anteriormente. E mais, ele conclamava o povo evangélico a não conversar sobre essas coisas, sobre anjos, sobre demônios, sobre espírito. E ele até justificava, dizendo assim, isto pode criar uma certa dificuldade de compreensão por parte daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Isto vai distanciá-los do Evangelho. Eles vão rejeitar o Evangelho. Se você fica falando nessas coisas que são tão chocantes para alguns, envolvimento demoníaco na sociedade humana e etc. E, afinal de contas, os seus 5 sentidos, eles não percebem essas coisas. E essa é a sua forma de apelar, ou era a sua forma de apelar ao povo evangélico. Eu imagino que muitos devem tê-lo seguido, mas vejam só o que a palavra do Senhor nos diz, que a palavra da cruz aos bereanos, 1 Coríntios capítulo 1, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, o homem incrédulo olha para a palavra de Deus e diz, que loucura, não, isso não dá para acreditar, porque ele está morto espiritualmente. A palavra do Senhor nos conta exatamente isso. Ele diz, se o Evangelho ainda não é compreendido por alguns, uma pessoa vive sem uma compreensão do que o Evangelho de Jesus lhe parece ser uma loucura, é porque essas pessoas estão a caminho do inferno, elas estão perdidas, e aos seus olhos, os seus olhos espirituais, essas verdades estão descobertas, e eles estão cegados pelo Deus desse século, Satanás, que lhes obscureceu a visão, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Está em 2 Coríntios 4, aos bereanos, e eles não podem ver, eles não conseguem enxergar, ou seja, o fato que nós não possamos constatar a existência de espíritos maus, demônio e coisa assim, algumas vezes não podemos constatar, ou algumas vezes podemos constatar, isso não é uma deficiência do fato, isto é uma deficiência da nossa percepção, da percepção do ser humano. Queridos, conforme eu disse, resumindo tanto o ensino da palavra do Senhor, não existe nenhuma razão para pensar que hoje em dia haja menos atividade demoníaca do que havia no tempo de Jesus. E se você
puder conferir nos 4 evangelhos, você vai ver que Jesus realmente, ele fez assim da expulsão de demônios, da eliminação, da destruição das obras do maligno. Ele fez disso um dos grandes pontos, uma das grandes colunas do seu ministério na terra. Nós falaremos um pouco mais tarde, se o Senhor nos permitir, sobre as características de fatos que nos rodeiam ou de pessoas que nos podem permitir reconhecer a ocorrência da atividade demoníaca. Por enquanto, aguarde um instantinho, e eu quero falar sobre uma palavra muito incômoda para alguns, e que é a palavra tentação. A palavra tentação, ela nos ensina que Satanás, ele nos apresenta, ele cria situações através das quais nós temos a percepção de coisas que nos são atrativas. Só tem um problema. Essas coisas que ele nos mostra são coisas destrutivas, e se nós viermos a cometê-las, nós vamos inevitavelmente sofrer das suas más consequências. Satanás tem feito isso ao longo da história, e no fim do milênio, a palavra do Senhor diz, Satanás terá ficado preso por um período de 1000 anos, Jesus reinando em Jerusalém. No final desses 1000 anos, Satanás será solto, e ele sai tentando arrebanhar pessoas para lutar contra Jesus. Vejam que coisa. Durante 1000 anos, alguém vai dizer, a terra esteve livre de toda e qualquer influência de Satanás. E os homens, devia ser uns anjinhos vivendo na terra, sob o reinado de Jesus. Que coisa, um mundo perfeito. Não era perfeito. E nós tomamos consciência disso quando a palavra nos conta, Apocalipse 20, que Satanás, ao ser liberado, ele sai como que recrutando pessoas, e ele encontra pessoas que querem combater contra Jesus. Ele, impressionante para mim, como ele encontra, e não são poucos, se forma um grande exército que se move para ser, e depois são destruídos, vencidos pelo sopro da boca do Senhor. Isso é um outro assunto, mas a mim me choca ver como que Satanás não é o único fator. Satanás, nós não podemos olhar para a sua atuação e dizer, é tudo culpa do inimigo. Se não fosse inimigo, as coisas estariam muito melhor. Existe uma certa razão nisso, mas essa é uma verdade parcial. Nós temos, e esta é a minha palavra com os irmãos, que reconhecer esse fator de desestabilização, que é a tentação, o sofrer tentações, eu sofrer tentações que me possam induzir a me levantar contra o Senhor. E neste ministério maligno, Satanás não está sozinho, ele conta com a minha natureza também. Vejam só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo escreve àquela igreja dizendo assim, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim como ele fez no passado, a mente de vocês também seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ou, na outra tradução, eu prefiro dizer assim, que a mente de vocês seja corrompida e vocês se desviem da simplicidade e pureza do Evangelho. Essa é uma das formas principais como Satanás tem agido, ou como nós temos agido por nossa própria disposição em direção ao erro. É sofisticar aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus se dirige para aqueles 3 amigos de Daniel. Um primeiro exemplo que me ocorre agora, lá no Velho Testamento, existia um decreto do rei dizendo, todos aqueles que não se curvarem, não se prostrarem diante da estátua de ouro que foi colocada ali naquela localidade, eles serão mortos. Bom, a palavra de Deus dizia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, seus nomes babilônios, daqueles 3 jovens amigos de Daniel, que a nenhum outro Deus prestará culto, diante de nenhum ídolo vós deveis vos prostrar. Isto não pode ser assim. O que fazer?
Bom, alguém poderia complicar o assunto e dizer assim, mas eu estou aqui na Babilônia porque é a vontade de Deus. E vejam só, Deus até abriu uma posição tão boa para mim lá no palácio do rei Nabucodonosor, como de fato eles tinham uma excelente posição. Bom, se isso veio da mão de Deus, e como que agora eu vou jogar tudo fora? E Deus sabe que lá no meu coração eu não estou adorando ídolo nenhum, então na hora é só me curvar, tá? Deus sabe, eu e ele nós sabemos, nós somos chapas, nós conhecemos um ao outro, e não vai ter problema nenhum, porque no íntimo do meu coração eu sirvo a Deus. A coisa não é assim. A simplicidade da palavra do Senhor diz, não faça, não se ajoelhe, não se dobre, mas eu vou contra a multidão. Esse rei é um rei feroz, é um indivíduo meio instável mentalmente, o que poderá vir sobre mim e minha família, isso não tem problema, você vai morrer. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, então morro, não tem problema, mas vão fazer tiras de vocês, façam tiras. Esta é a simplicidade da palavra. A palavra diz alguma coisa para o seu povo ouvir em alto e bom som. Eu não quero negar o fato que existem certas dificuldades na compreensão da palavra, mas o Senhor diz que nos deixou o Espírito Santo que nos ensina em toda a verdade. Isso me ensina que, neste processo de nós crescermos no conhecimento do Senhor, o Espírito Santo bondosamente nos assiste para que nós entendamos a sua vontade. E mais, além de nos assistir, Ele nos dá a força e a graça para cumprirmos a sua palavra. Isso é o que diz lá no livro de Filipenses o apóstolo Paulo, que Ele nos dá, Ele coloca em nós, tanto o querer, fazer a vontade de Deus, como o efetuar a vontade dele. Ele nos dá o poder de realizá-la. E Paulo escreve para essa igreja em Corinto, dizendo assim, eu estou com medo do que pode acontecer, porque o diabo com as suas artimanhas, ele está convencendo vocês estão caindo fora da simplicidade e da pureza do Evangelho. Então, através de Satanás, nós vemos lá que a tentação induzia então pessoas a pecar. Agora guardem bem uma coisa, mesmo que pessoas não tenham pecado em sua vida, mesmo que elas estejam bem, está tudo bem acertado com o Senhor, vivendo um momento de comunhão com Deus, cheias do Espírito Santo, dando frutos, etc., elas também são tentáveis. Veja o exemplo de Adão e Eva. A tentação não vem só sobre pecadores, para que abismo continue chamando outro abismo, não. Adão e Eva não tinham pecado na sua vida, foram criados à imagem e semelhança de Deus, você se lembra bem disso, mas eles foram tentados e eles caíram. Satanás trouxe tentação sobre o nosso Senhor Jesus, para desviá-lo do seu ministério, fazê-lo fracassar no seu ministério como Messias e Salvador de todo aquele que crê. Jesus não caiu, mas vejam só no particular da tentação, como ela pode ocorrer com qualquer pessoa. E mais, a tentação em si, ela não é pecado. Ser tentado, eu descobri essa semana que esse dito popular pertence a Martinho Lutero. Você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele construa um ninho sobre a sua cabeça. Você tem que ser muito parado na vida para permitir que um passarinho faça um ninho sobre a sua cabeça. E é mais ou menos essa verdade que a palavra quer expressar, porque o inimigo, como que ele se infiltra com pequenas proposições, com pequenas ideias, e a pessoa vai sendo minada, e é tempo de nós aprendermos que não existe autoajuda quanto a isso. É tempo de nós sabermos que existe uma e uma só coisa, que é o clamar pelo nome de Jesus. Senhor, meu coração está esfriando, Senhor, eu já não louvo como antes, eu já não tenho interesse como antes. Não esperar, como diz Hebreus capítulo 13, eu não tenho o versículo aqui hoje, que a pessoa chegue às beiras da apostasia da sua fé, vai se endurecendo pelo engano do pecado, vai se endurecendo, e não faça nada. E o que tem que ser feito é nada mais e nada menos como um processo de reversão inicial do processo, o invocarmos em humildade o nome do Senhor, dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Esse é o versículo, esse é o texto da semana para mim, que está em Tiago capítulo 4, vivenciei esse texto a semana toda. Submetei-vos a Deus, ou sejam submissos ao Senhor,
e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo. Vejam só o que diz em 1 Timóteo capítulo 4, Bereanos, versículo 1. O Espírito Santo expressamente diz que em tempos posteriores, em tempos no futuro, alguns apostatarão da fé. Como? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ele está dizendo aqui, está ensinando Timóteo, que se tornou o pastor da grande igreja de Éfeso, quando Paulo se retirou. E esse jovem pastor tinha que saber desse fato, que no meio da sua congregação, homens e mulheres que viram, provavelmente o povo dessa igreja viu mais atuações sobrenaturais do nome de Jesus do que qualquer outra igreja viu. Até roupas, aventais usados por Paulo eram usados para curar pessoas. Foi um derramar de atos milagrosos e demônios sendo expulsos por todo quanto é canto. Mas vejam só o fight back de Satanás. Ele diz que alguns, por causa desse aspecto enganador, daquelas atividades do inimigo no pensamento das pessoas, dariam ouvidos a ele e apostatariam da fé. Timóteo tinha que saber disso, porque pastores ficam muito desanimados depois de ter feito aquilo que parece ter sido o seu melhor, e a despeito de todos os esforços pastorais, a ovelha vai barranco abaixo, como se lá estivesse o grande atrativo da sua vida, e apostatam da fé. O Senhor Jesus confere esta palavra em Mateus 24, 12, dizendo sobre os últimos tempos também, que por se multiplicar a iniquidade, vejam a ação de Satanás, o amor de muitos se esfriaria. Irmãos, nós temos que zelar sobre as nossas próprias vidas. A palavra do Senhor nos conta em 1 Coríntios 10, irmãos bereanos aí em casa, que se alguém julga estar em pé, veja que não caia. Veja, eu vou mencionar esse versículo posteriormente de uma forma mais completa. Então o Senhor nos diz: vamos nos achegar a Ele com verdadeiro coração. Verdadeiro, eu estava conversando com uma irmãzinha muito querida, e não faz muito tempo, o pastor Jonas foi chegando e pegou pelo menos parte da conversa, e ela chegou num bom ponto, e diz assim: é verdade, eu tenho abandonado a igreja, eu tenho maltratado as pessoas que me amam, eu falei, uau! Não que eu achei bom que ela estivesse fazendo isso, mas eu demonstrei assim, genuíno conforto em saber que a pessoa estava a caminho de arrepender-se, de dizer: sim, Senhor, eu não devo fazer assim, me perdoe, me limpe com o teu perdão que vem da tua misericórdia, me dá força para voltar ao primeiro amor e coisas assim. Mas não, ela tomou um atalho. Aí ela começou a dizer assim: não, mas porque com toda essa coisa do coronavírus, quem é que aguenta ficar perto de Deus? Com todas essas coisas, essas dificuldades, essas perdas de emprego e tudo, atribuindo as pressões que o mundo exerce sobre ela, ou exerce sobre todos nós, atribuindo isso o naufragar na fé. Isso não é aceitável. Quando alguém diz assim: a igreja, ou como andará a igreja está meio fria. Sexta-feira nós tivemos uma discussão sobre isso, no nosso grupo caseiro, que agora é um grupo zoomeiro, é assim que nós nos reunimos. Diz assim: não, mas é que agora mudou, sabe como é, um outro estilo, uma outra processo. Não, o Senhor nos conta na sua palavra que aquele que está em nós, o Espírito Santo de Deus, Ele é maior do que aquele que está no mundo. Ele é o Deus da nossa vitória. Ele é o Deus que garantiu a vitória, garantiu até a última dentada do leão lá no Coliseu de Roma. Ele garantiu aqueles homens e mulheres e crianças que derramaram seu sangue por não quererem negar o Senhor Jesus. Ele garantiu a estabilidade da fé, e Ele é o nosso socorro hoje em dia também. Eu não posso deixar de clamar aos irmãos que têm olhos postos com grande suspeita e desconfiança sobre todo e qualquer artigo, piada, filme, poesia, insinuação que te queira colocar os pés no caminho do ajudar-se a si mesmo. Não faça. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e é Ele que ouve o clamor dos seus servos. Tem pessoa que está atolado numa lama, num pecado, e não sai,
porque está tentando sair por si só, está tentando parecer melhor aos seus próprios olhos, quando o Senhor está aguardando um grito de socorro. Ele é o Deus de todo, e Ele abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todos os que invocam ou clamam pelo nome do Senhor Jesus serão salvos. Oh, amados, nós precisamos ouvir isto com muita atenção, e precisamos, então, ao buscá-lo, fazê-lo para que retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, a nossa profissão de fé nele, não é? E desta maneira o Senhor Jesus nos ensina, e o seu Espírito lá em Hebreus, ele nos diz, porque se vocês voluntariamente, se nós continuarmos a pecar voluntariamente, I don't care, essa coisa, é assim que eu quero, eu sou assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Amados, é muito problemático, porque a palavra do Senhor, ela é que nos ensina que se depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, nós seguirmos continuando a pecar voluntariamente, não sobra nada, sobra uma expectação terrível de juízo lá no coração, um ardor de fogo que há de devorar os adversários do Senhor, porque rejeitaram a misericórdia do Senhor, morrerão sem misericórdia. E o Senhor diz, é coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo. É um aspecto da palavra de Deus que nós não podemos pensar que seja assim como um instrumento de intimidação para criar crianças aparentemente boazinhas. Não, mas se nós não abrirmos olhos para o fato de que esta é uma realidade muito tangível, muito possível, e que grande parte da palavra do Senhor do Novo Testamento nos chama a sermos vigilantes na força que o Senhor nos dá, no poder, o pastor Jonas leu aqui para nós a abertura do culto, de nós buscarmos a força na sua graça, a força no seu poder. Amados, eu não sei como você imagina, como eu posso imaginar que nós poderemos suportar firmes, porque nós estamos lidando numa guerra muito difícil, onde é fundamental que nós busquemos do Senhor o socorro para as nossas vidas. E ele diz no final desse trecho, não lancem fora, pois, a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa, porque ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, o Senhor Jesus, virá, e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, o meu justo, justificado pelo sangue de Jesus, se ele recuar, a minha alma não tem prazer neles. Nós, porém, irmãos, não somos daqueles, ou não sejamos daquele que recuam para a perdição, recuam para a perdição. A coisa é séria. Sejamos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Eu não consigo nem crer, pastor Hélio. Clama pelo sangue de Jesus, clama pelo nome do Senhor Jesus. Quantas vezes, ao longo das semanas, diz, Senhor, minha fé está fria, me ajude, Senhor, me abençoe a crer. Pressão por tudo quanto é lado. Orem por mim, orem pelos pastores que pregam a respeito de Satanás denunciando os seus esquemas, porque para eles, eu estou ficando convencido disso, eu ouvi isso há tanto tempo, parece que cabe a eles um quinhão especial, concentrado de toda forma de opressão do maligno, por fora e por dentro. Essa tem sido a minha vida. Louvado seja Deus, Ele tem sustentado com vitória, porque Ele é bom, não porque eu sou bom, porque tenho clamado pelo sangue de Jesus, tenho clamado a Ele pelo seu livramento, e Ele é bom. E a minha esperança de chegar do lado de lá do rio, é não porque eu sou um grande nadador, mas porque Ele vem e Ele me arrasta, Ele me leva no seu barco até o outro lado, se é que a ilustração pode comunicar alguma coisa para você, tá bem? Eu gostaria de trazer um outro aspecto, meus amados, que como que enfeixa essas verdades. Nós temos que saber que nós pecamos. Quando nós pecamos, nós o fazemos porque, seduzidos por nossa própria cobiça, nós queremos pecar. Uma pessoa seduzida por uma certa cobiça, ele quer praticar o pecado, seja para satisfazer o seu apetite por dinheiro, por prazer ou por popularidade. Isto transforma os princípios do coração do homem. Agora, muito importante, muito importante, Deus nos deu a sua palavra.
através da qual o Espírito Santo nos convence sobre o que é bom e sobre o que é mal. Ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça, ele nos convence do juízo. E a bondade de Deus nos chama ao arrependimento. Estou falando a palavra de Deus e não aquilo que você sente necessariamente. Eu estou falando sobre nós buscarmos instrução naquilo que Deus diz, naquilo que Ele diz, e que nós, com os olhos abertos, pela luz que Ele nos dá, nós comparemos o nosso sentir, o nosso falar, o nosso agir, com aquilo que a palavra do Senhor discorre. E isso não é uma coisa irreal. O Espírito de Deus traz ao nosso conhecimento aquilo que é pertinente àquilo que nós estamos vivendo. Ele nos instrui, na verdade, conforme dizíamos no início. Agora, a palavra do Senhor nos diz, e nós pregamos sobre isso algum pouco tempo atrás, sobre aquelas filosofias gregas antigas, um que achava que tudo era pecado, e outro que achava que nada era pecado. Lembram disso? Os escolásticos da época, os formadores de opinião na época se dividiam nessas duas escolas, e nenhuma das duas está correta. O que está correto é olhar para o que Deus diz, o que o Senhor diz. Eclesiastes 6, ou 7, 16, 17 diz: não sejam demasiadamente justos. Como que palavra de Deus é essa? Ele que é super justo, dizendo para que eu não seja justo demais. É verdade, tem gente que é tão consciente da sua retidão, que é tão consciente da sua impecabilidade, que eles passam a sua vida estabelecendo conceitos de pecados mais altos do que o próprio Deus estabelece. E vejam o que acontece: se você for demasiadamente justo ou exageradamente sábio, te destruirias. Se você for, você se destruiria a si mesmo. Não seja também demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque você morreria fora do seu tempo. Então nós precisamos da luz que vem da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A intenção do Senhor é que você não fique buscando chifre em cabeça de cavalo, ou pelo em casca de ovo, use a figura que você quiser, e ser tão minucioso que você vive paralisado no seu próprio legalismo. Isso não pode acontecer, porque o Senhor nos deu um espírito de liberdade dentro daquilo que Ele considera bom, Ele considera justo, e a sua palavra nos diz. Vejam só, o outro extremo, igualmente reprovável. Nada, isso eu vou viver como eu quero, Deus, Ele é tão bonzinho que nada vai causar ofensa. Isso não é verdade. A palavra do Senhor nos conta também o que não fazer. Então o Senhor nos dá a sua direção. Apocalipse 22, o último livro da palavra de Deus, ele diz assim: eu, o Senhor, escrevo e falo, todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, e eu testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, são os legalistas, acrescentando coisas. Lembra, o povo na época de Jesus tinha um número de tradições enormes, um número de balelas, que as suas tradições adicionavam a palavra de Deus. Dizia assim: se alguém fizer qualquer acréscimo à palavra do Senhor, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Não é um bom futuro ficar inventando coisa que Deus não diz, para seja qual for o objetivo da sua vida em fazê-lo. Não é bom. As coisas chegavam num tal extremo que vieram questionar Jesus, se Jesus iria curar uma pobre mulher num sábado, um homem que tinha um defeito. E Jesus responde de uma forma tão simples: se vocês têm uma ovelha, e no sábado, que era o dia do descanso, em que ninguém fazia nada, ninguém tinha uma certa medida de distância máxima que a pessoa podia caminhar, essas coisas todas, e Jesus era um seguidor da lei. Mas acima de ser um seguidor da lei, ele era dirigido pelo Espírito do Senhor. Então lá estava a mulher, e lá estavam os legalistas, lá estava a pessoa ferida, escravizada num mal físico por Satanás, uma mulher que tudo indicava era uma mulher temente a Deus, ela é chamada uma filha de Abraão, lá naquele texto, e ela estava lá naquele sofrimento, e o Senhor veio para libertar os cativos do inimigo. O inimigo estava naquilo, e os inimigos do Senhor ali olhando: vamos ver o que Ele vai fazer. Hoje é sábado, se ele ousar curar essa pessoa. E Jesus: gente, não abriu o coração, a lei foi feita para servir vocês,
E não vocês para servir a lei. Quem é que tendo um animal, uma ovelha, o que seja, que caia num buraco no sábado, não esquece que é sábado e vai lá e vai salvar a sua ovelhinha? Os sacerdotes trabalhavam no sábado, e não era para trabalhar no sábado. E o Senhor Jesus diz, e eu não vou usar de misericórdia para com essa pessoa, porque é sábado, vamos lá, seja curado, eliminado o demônio, mão seja estendida. E o Senhor viveu fazendo o bem, em resposta às pessoas que viviam na guarda da lei, os homens bons. Em resposta a isso, eles começaram mais e mais a buscar uma ocasião e uma oportunidade para matar a Jesus. Vejam que coisa tão paradoxa, que coisa tão estranha a visão do homem a respeito destas coisas. Ele quer trazer coisas que o façam parecer bem e glorioso e se enaltecer. E ele em verdade, pouco liga para aquilo que é bom. Um outro exemplo, dessa lei, uma certa vez Jesus lançou em face aos seus oponentes o fato de que eles estavam tendo as suas lutas contra Jesus a respeito dele exercer misericórdia nos sábados, dele pregar o amor acima de todas as outras coisas. E o Senhor Jesus diz a ele: vejam a vida de vocês, vocês cuidam de mínimos detalhes, até o hortelã que você colhe lá na sua horta, você sabe que tem que dar o dízimo, tira um pouquinho da hortelã, um pouquinho do endro, um pouco do cominho, etc e tal. No entanto, vejam o que tem sido uma prática comum entre vocês. Um dos seus pais está enfermo, doente, velhinhos. Existia um dispositivo na tradição, no livro das tradições dos judeus, isso não é palavra de Deus, tradições de homens, que dizia assim: se aquilo que você tem no banco, debaixo do colchão, onde você quer que você guardasse os seus valores, se você vier nessa época, se você tem algo que eventualmente você poderia usar para ajudar o seu pai, sua mãe, sua tia, quem for que está em necessidade, mas você diz assim: não, esse dinheiro, esta economia, isso é corban, isto é oferta ao Senhor. Então você está livre de ter que ajudar o velhinho, a velhinha, o papai, a mamãe ou a titia. Você está livre, não tem que se preocupar com isso. Amar, cuidar, o pobrezinho está lá sofrendo. Não, eu até tenho um dinheiro aqui, mas isso é corban, isso é para o Senhor. Amados, esse não é o nosso Deus. E daí a minha ênfase para nós termos os olhos postos na palavra. E se nós não entendemos alguma coisa, nós temos que entrar num conflito de precisar entender o que é que rege os céus a nos comandar naquele particular. Senhor, o que é que eu tenho que fazer nesse particular, como eu devo proceder? E uma vez esclarecidos, buscar graça para que o Senhor nos faça verdadeiramente praticantes da sua palavra. O Senhor nos diz isso, amados, que nós somos tentados, cada um de nós é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. E esse desejo, então, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. E alguns vivem como se não fosse existir amanhã. E o Senhor Jesus, quando falou sobre salvação eterna, Ele disse que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amar as trevas é um tremendo problema. Ainda que tenhamos gosto pelas coisas das trevas, quando estamos seduzidos por Satanás, e ele diz que isso acontece com bons crentes, os pastores, as ovelhas do rebanho dirigido pelo pastor Tiago, homens queridos, bons, muitos foram martirizados pelo nome de Jesus, mas no momento que entrava paixão pelas coisas do mundo, é o sinal de que devemos voltar atrás e clamar e pedir, conforme o próprio Tiago vai escrever no capítulo 4, submeta-se a Deus, a palavra de Deus, e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Espero que tenha feito sentido para os irmãos esta palavra, e eu gostaria de dizer para vocês mais completamente o texto que eu mencionei anteriormente, que é de 1 Coríntios capítulo 10, onde o Senhor nos dá um número de situações
contando a história do povo de Israel, onde o povo estava indo bem, obrigado, sendo livre de grandes perigos, experimentando milagres do Senhor. Era um povo que estava tendo tanto sucesso na sua caminhada com Deus, mas o Senhor diz a respeito de não provocar o Senhor a ira, não tentar o Senhor, não praticar imoralidade, de não colocar o Senhor à prova e assim por diante. E ele diz assim, que eles foram destruídos, eles foram destroçados, eles, povo de Deus. E essas coisas aconteceram a ele, a partir do versículo 11, aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar em pé, ou aquele que julga estar firme, conforme eu falei antes, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse o comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Nós precisamos, irmãos, aceitar a nossa própria responsabilidade de obedecer o Senhor, através dos recursos da sua força, da sua graça, que opera em nós, que foi trazida para o Senhor Jesus, para nos mover em direção a Ele nessa terra, sem passarmos o tempo atribuindo todas as culpas de todos os nossos erros somente às forças demoníacas. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Nós somos, muitas vezes, cooperadores, dando lugar ao diabo, que é o que o Senhor nos ensina em Efésios, que nós não devemos fazer. Ao mesmo tempo, nós temos que manter um pé no alerta contra o poder do inimigo, em usar suas tentações, recheadas de mentiras e sedução, para não cairmos no mal, pois a palavra nos previne que alguns chegarão a abandonar a fé por obedecerem espíritos enganadores, conforme nós lemos. Vejam só alguns exemplos desse posicionamento que o Senhor nos chama a termos em nós mesmos. Todos eles, a igreja de Corinto, onde existia um certo número, onde Paulo escreve abertamente sobre um certo número de erros, de vícios, de problemas, de pecados. Quando ele fala sobre a igreja estar vivendo um espírito de divisão na liderança, ele não chama para repreender o espírito de divisão. Vamos repreender o demônio que está querendo... Você não vê isso. Lá em 1 Coríntios 1,10, você vê o Espírito de Deus bondosamente instruindo os irmãos para falarem a mesma coisa e para serem unidos com uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Perceberam? Ele não está expulsando demônio nenhum, ele está dizendo assim, irmão, não há problema com você. Você tem um coração divisivo, você tem aquele partidarismo que é um dos frutos da carne, uma das portas lá na nossa muralha de Jerusalém, que nós mostramos no desenho algumas semanas atrás. O problema é seu. Busque o Senhor, busque graça do Senhor, fique livre disso, seja um cara neutro, seja um cara que você olha para o grupo A, grupo B, eventualmente você tem mais simpatia por esse ou por aquele, mas saiba intrinsecamente que vocês são um no Senhor, não façam isso. Mas na frente ele fala de um assunto muito embaraçoso de trazer a público, já foi embaraçoso para Paulo também, e que é o assunto do incesto. Existia lá um jovem que vivia maritalmente com a sua madrasta, a esposa do seu pai, um problema vastíssimo sobre o qual nós podíamos falar. Agora, qual assunto poderia ter provocado mais intensamente o coração do apóstolo do que esse, ao dizer, expulsem esse demônio do meio de vocês, levem embora, busquem força do Senhor contra o espírito do incesto? Não, ele diz, exortem os crentes a mostrarem indignação contra esse mal, a repelirem esse pecado e a exercer disciplina na igreja até que o culpado se arrependa. Veja só, é tudo aqui ao nível do homem. Isso não é para dizer que o homem é suficientemente poderoso para executar corretamente as leis de Deus, mas para dizer que não tinha necessariamente algo que Satanás fosse o culpado naquela questão, a não ser na questão da tentação, naturalmente. Vejam só, numa outra situação, existia tal partidarismo no meio da igreja, e a igreja parecia ser uma igreja grande, que crente começou a levar crente perante o juiz para processar. Paulo disse, isso é uma completa derrota para vocês. Vocês são o povo de Deus. Julguem entre vocês mesmos. Você tem gente sábia no meio da igreja. Vocês vão julgar anjos.
Imagina se Deus vai dar sabedoria para vocês julgarem essa questão que vocês estão tendo um controle. Vocês vão levar a gente no tribunal de Corinto, aquela cidade pervertida, que mesmo que fosse da melhor cidade do mundo, se é que isto existe, são homens que não nasceram de novo, eles não têm a visão de Deus sobre nada. Gente, isso é uma vergonha para vocês. Mas ele não diz nada sobre repreender o espírito de litígio, o espírito de egoísmo, o espírito de cobiça que movia estas ações legais que irmãos estavam movendo contra irmãos. Não, ele diz com simplicidade e doçura, ele os exorta a resolver esses casos dentro da igreja. E que Deus dê a graça a eles de se mostrarem dispostos a abrir mãos dos seus interesses egoístas. A mesma igreja, Paulo escreve em 1 Coríntios 11, a respeito da desordem na ceia do Senhor. Algumas pessoas chegavam antes, a ceia do Senhor, pelo que tudo indica, não era só aquele pedacinho representativo, né, do pão, um cálice pequenino, não, era uma refeição, era uma festa de ágape, uma festa de amor. Pois bem, alguns irmãos chegavam antes, que hora que é a festa mesmo? Bom, não tinha relógio na época, mas assim, quando o sol baixar para baixo daquela colina ali, é a hora de vir para a festa. Alguns irmãos chegavam, o sol ainda estava no alto, sabe por quê? Eles sabiam que a comida já estava na mesa. Eles chegavam em total egoísmo e desprezo por aqueles que viriam, em geral os pobres, imagino, porque eles teriam que caminhar, e os mais ricos tinham os meios de se chegar ao local de culto antes dos irmãos pobres, comiam tudo. Deixava do frango o bico e os pés, nada, não sobrava nada para os pobres que chegavam. O Senhor intervém através de Paulo e falou assim: isso se chama desprezo, isso se chama reduzir o irmão a nada, isso se chama desprezar a ceia do Senhor, e não se faz isso. Olha para vocês, a mão do Senhor está pesando sobre vocês, e já tem gente doente no meio de vocês, tem gente que já morreu no meio de vocês. Ei, bom dia, acordem, abram os olhos, e vamos, e ele segue na sua doçura, exortando o povo, comecem a esperar uns pelos outros. Não existe uma ordem contra o demônio da glutonaria, o demônio da desordem e etc e tal. Bem pode ser que havia indução do inimigo, mas o acerto era no nível do coração daqueles que deram lugar ao diabo. Percebem? Então, a resolução do problema consistia em reconhecer o problema de acordo com a palavra de Deus e não invenções da sua cabeça, e dizer: Senhor, isso não está certo, o teu Espírito está me dizendo, me perdoe, me dê graça, e eu vou emendar os meus atos, e eu vou começar a agir de uma forma como alegra o teu coração. E os exemplos seguem a respeito da pregação do Evangelho e assim por diante, sempre neste foco que nós não podemos incriminar o inimigo. Essa é uma palavra para expor o inimigo, para mostrar onde estão os seus ataques, etc. Mas nós cometeríamos um grande engano se, antes de darmos toda a ficha do inimigo, nós dessemos para os irmãos a falsa impressão de que nós somos pessoas tão boazinhas, tão retinhas de coração, e que absolutamente não temos parte nenhuma com os erros alheios. Gosto uma vez que o pastor Roberto contou essa ilustração, espero que o Diogo esteja vendo lá no Brasil, onde ele está, né? Ele era pequenino, talvez não lembre ainda. Teve uma desordem lá, um problema na casa dessas bagunças que criança pequena faz, né? Essas artes dentro de casa. E o pastor Beto Pai chega para o Diogo pequenino e fala assim: quem é que fez isto aqui? E ele olhou e falou: eu não fui. E quem foi? Foi a parede. Eu nunca vi nada melhor, eu nunca vi nenhuma tradução tão clara do velho idioma usado pelos nossos pais antigos lá no paraíso, pondo culpa um no outro, pondo culpa no diabo. Não, foi a parede. Não existe culpado para a questão. O Senhor diz: não, é tempo de nós sabermos, você tem algo a ser acertado com Deus, você acerte com Deus, que é um Deus que se compadece das suas fraquezas, e que te chama para receber misericórdia, que te chama para receber graça, e Ele é o Deus que pode consertar esses descaminhos do nosso coração. Tempos atrás, tem um jovem, eu amava tanto, foi uma
uma das separações assim mais doloridas para o meu coração, eu amo ainda, embora não o veja muito. Ele pediu que queria sair da nossa igreja numa fase tão boa, mas estava tão bom. Eu falei, não, mas não faça isso, rapaz, o que é? Não, por exemplo, eu falei, mas você conta para mim onde está o problema, e nós vamos atuar sobre o problema, né? A igreja, ela existe para ser servida pelos irmãos e para servir os irmãos. Eventualmente você está descontente com alguma área e nós vamos trabalhar nisso, nós vamos, por favor, eu estava triste com isso, eu me sentia como o pai dele. E o que ele disse para mim na época não fez nenhum sentido, e eu deixei ir. Ele falou assim, mas aqui não tem nenhum ministério para expulsão de demônios. Ué, de fato não tem ministério de louvor, ministério de oração, ministério de ensino, ministério de etc, não tem. Mas é isso aí, pastor, isso aí está faltando nessa igreja, precisa ter um setor de, apareceu o demônio, pau, casca o pau nele, ficar vigilante só. Não, mas isso é um atributo de todos os crentes, nós vamos ver isso depois. Apareceu o demônio, se na proclamação do Evangelho, no nosso campo missionário, Good Samaritan, no Home Depot, onde quer que seja, se é que um dia o Senhor vai nos dar de volta essa alegria, bem, eventualmente o Senhor vai nos levar a ver que tem uma ação do inimigo ali, e nós vamos nos levantar, e vamos nos opor, e vamos expulsar aquele espírito intruso. Mas viver só em função disso não é essa a ênfase do Evangelho. O Senhor nos ensina que os cristãos, simplesmente nós devemos nos ocuparmos, e devemos nos ocuparmos, de pregar o Evangelho, de batizarmos os novos convertidos, e dependermos da graça do Senhor, que traz o poder para transformar, santificar a vida do novo convertido e a nossa vida. E o Senhor Jesus diz, ensinando-os a guardar, pela força da graça dele, todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E além disso, o Senhor tem tantas boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. É ajuda para o pobre, para o necessitado, é estender a mão para aquele que precisa de um confidente e dar do seu tempo. E a coisa vai nesse lindo ministério desta que é a organização mais relevante do universo, que se chama Igreja do Senhor Jesus e que é eterna. Mas no executar dessas obras, Satanás, se for reconhecido, nós temos que proceder da maneira como o Senhor nos ensina a proceder contra o inimigo das nossas almas. Fortalecei-vos no Senhor, pastor Jonas já nos disse esta verdade na abertura, e nós vamos concentrar os nossos esforços com o objetivo de crescermos na fé e na santidade, superando pela graça de Deus as tentações com as quais o inimigo nos assalta através do mundo da nossa carne pecaminosa e de Satanás. Olho na palavra de Deus, meus amados. Olho, é muito simples você fazer uma vista panorâmica do que vai pelo mundo. O número de pessoas que têm sido enganadas por supostos ministros falsos da palavra de Deus, supostos ministros. E Paulo escreve para o povo de Corinto também, dizendo assim, isso não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e os seus ministros estão aí, e nós vamos dizer algumas características deles, se não hoje, no próximo domingo. É bom, amados, nós sabermos que isto diz respeito a nós, e que a graça do Senhor Jesus é a nossa possibilidade de libertação. Nós precisamos saber uma outra coisa que é muito importante que eu lhes comunique. O Senhor nos fala várias vezes em sua santa palavra a respeito de situações crônicas, onde se nota a persistência de pecados na vida de uma pessoa. Tal pessoa era um filho de Belial, linguagem do Velho Testamento. Tal pessoa era um homem violento. Tal pessoa era um homem enganador. Parece que aquilo impregna na pessoa. São erros crônicos. Então eu queria chamar a atenção, minha e sua, a respeito daqueles erros crônicos, que nós usamos outro nome, como os pontos fracos na muralha, portas de fraqueza. O que é que existe aí que nos faz tão vulnerável a estas coisas, à medida que elas se apresentam a nós
em pensamentos, palavras, em ações. O que é que existe? Qual é? Eu tenho ido fundo nisso para procurar entender. Eu espero que o que eu vá comunicar, Deus possa usar para abençoar o seu coração. A primeira coisa, amados, que acontece é que nós, eu ia dizer a pessoa, somos todos nós, podemos ter nos tornado insensíveis no levar a sério determinados pecados. E como não levamos a sério, nós permanecemos neles e sofremos as consequências na nossa própria vida, na vida dos nossos familiares, na vida da igreja, na vida da sociedade, na nossa própria vida física, muitas vezes. Más consequências geradas por coisas más, conforme nós dizemos sempre, o pecado é o aguilhão do inimigo, é através do pecado que ele produz o seu intento de roubar, matar e destruir. E muitas vezes a pessoa, estou falando de crente, sentado em cima de uma transgressão visível, a palavra do Senhor diz assim: aquele que oculta a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, mas sobre isso nós já falamos anteriormente. Então isto existe. Nós somos vitimados, irmãos, por certas tradições familiares. Não, na minha família, existem famílias onde assim, falar palavrão, todo mundo fala. Lidar com outros falando com palavras jocosas e desrespeitáveis é até motivo de piada, até motivo. Existem situações familiares, por favor, eu não tenho ninguém em mente, mas isso em tese eu já vou dar base escritural para o que eu estou falando, onde as famílias parece que se cresceram numa certa harmonia maligna de aceitação de erros que são destrutivos, mas no vamos ver, na hora do vamos ver, ninguém acha que aquilo é tão sério, não, isso é assim mesmo. Isso vai daí para fora, a cobiça, o andar atrás dos valores desse mundo, o não se importar com as coisas de Deus. Nós falamos sobre isto muito profundamente quando falamos sobre o aspecto do mundo. A busca desmesurada por diversões. A gente parece que não cresceu. Está buscando brinquedos até hoje, brinquedinho, coisinha. A sua atração é buscar coisas desse tipo, fazem disso ídolos e são escravizados por ele. Vidas secas, miseráveis, nada, como se não jamais tivessem demonstrado qualquer intenção de seguir ao Senhor Jesus. E ele nos conta isso, como situações às quais a pessoa está insensível. O Espírito Santo está lá, vamos descansar nesse fato, tentando levar a pessoa ao arrependimento e tudo mais. Mas eu estou aqui para contar o porquê o pecado persiste. É porque nós não ligamos. Em Tito capítulo 1, 12 e 13, aqui está a minha base escritural, conforme eu disse, Tito 12, 1 e 13, computador, você não pode dar um problema agora. Onde será que está Tito agora? Fugiu da minha frente. Mas enfim, em Tito capítulo 1, ele nos conta de uma situação em que ele nos fala sobre o povo daquela ilha de Creta, onde o ministro Tito iria substituir a Paulo. Ele diz assim: olha, esse povo é o seguinte, um dos seus próprios filósofos, um dos seus próprios poetas, era um poeta chamado Epimenides, que havia vivido séculos antes, falou assim: cretense, este povo é tudo gente violenta, preguiçosos e comilões, isto que eles são. E Paulo escreve e diz, e é verdade, eles são assim mesmo. Falou: mas Senhor, que acusação grave a respeito de um povo inteiro. Será que o Senhor não tem nada a dizer em defesa desse pobre povo que está sendo acusado pelo teu ministro Paulo? Não, mas ele tinha razão. Ele não era baseado nisto que ele estava trazendo qualquer forma de condenação. Ele estava preparando o servo do Senhor, Tiago, ou Tito, para que ele soubesse que tipo de ministério ele ia ter. Tito, se prepare, porque essa gente, eles têm essa marca social, eles carregam esses pecados e eles não se envergonham deles, eles não consideram que isso seja um problema, eles não voltam atrás, porque eles foram criados, eles cresceram num meio onde isto é natural, isto é normal entre eles. Então, repreende-os severamente na fé, severamente, para que eles sejam sadios na fé. Ou seja, ao encontrar lá um cretense que
plena segunda-feira, terça-feira, a casa cheia de goteira, os filhos passando necessidade, seja qual for, a evidência visível de que a casa está sendo ferida pela sua preguiça, ele diz assim: você exorta vigorosamente essa pessoa para que ele passe a ser saudável na fé. Mas essa pessoa estava sofrendo uma situação crônica que era decorrente de um pecado que ele não reconhecia que era pecado. Percebem? Por isso que Davi nos ensina, o Espírito Santo através de Davi nos ensina para que peçamos a Deus: sonde o meu coração, Pai, sonde o meu, conheça o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, ele nos conta que este é o caminho. Senhor, algo não está bem, eu sinto, minha alegria secou, o meu louvor não existe mais no meu coração, a minha oração é fria, o meu envolvimento, Senhor, será que existe pecado? E pergunte ao Senhor: sonde o meu coração, o Senhor pode sondar meu coração e mostrar? E Ele o faz. E o que nós fazemos? Pedimos ao Senhor misericórdia e graça. Segundo aspecto de por que existem pecados crônicos: pode haver, de fato, uma influência demoníaca contribuindo para essa tendência pecaminosa. A Bíblia fala sobre espírito de ira, ela nos conta sobre pessoas, cristãos, que precisam lutar contra um sentimento depressivo. Eu não estou dizendo que depressão é tudo causado por espírito maligno, mas bem pode ser que uma certa situação, a pessoa deu lugar ao inimigo e agora está sofrendo por essas coisas. E agora, gente rebelde, aí governo, sou contra, acabou, não tem discussão. É uma pessoa cujo ânimo, cuja energia vem de sabotar, de se confrontar, de maltratar aqueles que são seus líderes. A palavra do Senhor diz assim: ouçam os seus pastores, dê um break para eles, tá? Eles trabalham duro para apresentar vocês bem diante do Senhor. Se vocês viverem empesteando a vida deles, vocês não vão ganhar nada com isso e vão desanimar o pobre homem. Não façam assim. Hebreus 13, 7 e 17, tradução de José Roberto Neri, é alguma coisa mais ou menos assim. E tem gente que não, que está sendo movido, está além das suas forças. Ele está sendo impregnado por algo que é um controle que não, é um problema sobre o qual ele não tem controle. Nós podíamos falar sobre aspereza, gente grossa, gente que, bom dia, que bom dia nada, não existe nenhuma provocação e a pessoa está irada contra o mundo. Isto precisa ser visto como formas de opressão. Lascívia, a pessoa não pode olhar para uma perna numa cadeira, ele tem problema com lascívia, com maus pensamentos, é um exagero, é como se os hormônios tomaram uma direção completamente anômala e essa pessoa vive escravizada por pensamentos que ele não consegue controlar. Isto sugere influência demoníaca sobre a vida da pessoa, não é? Ele nos fala sobre outros pecados, sobre gula, sobre inveja e assim por diante. E a questão é: pastor Nery, será que um cristão pode ser possuído por demônios? Existe cristão possesso? Então é isso que você está falando? Não existe, irmãos, não existe. A palavra do Senhor nos diz que nós somos habitação do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo e não é possível um cristão ser possesso por um demônio. Não é possível. A palavra do Senhor nos diz em João 6,37 que todo aquele que vem a mim, o Senhor Jesus diz, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 10, 28, ele nos conta, ao 27, 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. O Senhor Jesus, nós somos dele, estamos sendo protegidos por ele. E a palavra nos conta ainda que aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, o maligno não lhe toca. Vou ler todo o versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, servo do Senhor, não vive pecando. Antes o guarda aquele, com A maiúsculo, que nasceu de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E o maligno não lhe toca. Não é possível o crente ser possuído pelo Espírito, por um espírito imundo. E Romanos 6, versículo 14, nos diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por outro lado, pastor Nery, um cristão pode sofrer influência demoníaca
pode através de opressões, e a palavra nos responde com um sonoro sim. E a palavra nos dá múltiplos exemplos de pessoas que deram, crente, gente boa do Senhor, que se equivocaram, fizeram um mau julgamento e tropeçaram, não perdoaram alguém e se tornaram vítimas desse modo de vida que é uma derrocada, onde o amor só esfria, onde os relacionamentos só se tornam piores com as pessoas e a vida não conhece mais o que a alegria do Senhor, que é a nossa força, não é? Nós vemos na palavra que Jesus foi tentado. Deixa eu dar um exemplo para vocês de Paulo, o brabo. Paulo, meus irmãos, vamos vê-lo com misericórdia. Ele era um jovem fariseu. Fariseu é aquele povo que seguia a lei de Deus, gente muito boa. Eles olhavam para a lei de Deus e faziam todo esforço, com todo bom empenho, de seguir a lei do Senhor. Eles queriam ser justos através do cumprimento da lei, o que é um grande erro, porque não é possível. A lei existe para que nós vejamos que não podemos cumpri-la, que nós somos pecadores, e ela nos conduz como um aio, como um condutor, como um pedagogo, para a graça de Deus, para que agora, Senhor, pela Tua graça me dê força, e a nossa vitória depende da graça, que tem sido o Evangelho como nós temos conhecido. E Paulo, ele veio desse contexto. Nós precisamos ver que os microchips dele vieram, o Senhor renovou, o Espírito Santo veio morar nele, mas em suas decisões, às vezes ele revela uma certa inflexibilidade, como aquela que ele mostrou com relação ao seu amadíssimo, queridíssimo companheiro de viagem, Barnabé. Barnabé, quando ele soube que precisavam de um líder na igreja de Antioquia, ele foi buscar Paulo, que estava lá longe, lá na sua terra nativa, recém-convertido, todo mundo morria de medo dele, porque ele era muito bravo antes. Foi buscar Paulo, colocou, ele introduziu e levou. Então, um homem, um servo precioso do Senhor. Numa certa altura, depois da primeira viagem missionária, deixa eu colocar de outra maneira, durante a sua primeira viagem missionária, Barnabé quis levar junto esse moço, que aparentemente ou era primo ou era sobrinho dele, um jovem, por nome João Marcos. E naquele tempo ninguém viajava, ninguém ficava fazendo turismo, conhecendo o mundo através da internet, não existia esse tipo de realidade. Então era raro que alguém, principalmente um jovem, saísse da barra da saia da sua mamãe, do seu lar, lá fechadinho na nação de Israel, e fosse conhecer as coisas desse mundo, o que existia lá fora. Mas isto era uma viagem, e assim foi a primeira viagem missionária. Eles saíram de Antioquia, navegaram até a ilha de Chipre, chegando lá tem uma manifestação demoníaca, tem uma situação, e Paulo lança uma maldição num servo de Satanás, o homem fica cego. O moço olhou e falou: aonde eu fui me meter? Pegou o primeiro bonde, o primeiro navio, primeiro seja o que for, e voltou para casa, de medo. Medo, quem não o tem, não é? E nós vemos nenhuma outra referência sobre João Marcos, até o início da segunda viagem missionária, todo mundo animadinho, preparando para a viagem. Então Barnabé diz assim: ô Paulo, vamos levar João Marcos conosco, que esse moço tem futuro. Eu creio que ele disse assim: não, de jeito nenhum. Então o fariseu, lá naquela luinha da bolinha vermelha e azul do pastor Jonas, cresceu em intensidade, e ele não quis dar o braço, ele não se moveu, a ponto que tiveram que separar. Como vão andar duas pessoas juntas se não há entre elas acordo? Não tem jeito. E Paulo pegou Silas e foi pela segunda viagem, e Barnabé tomou a Marcos e voltou pelo seu caminho da ilha de Chipre e assim por diante. E o tempo passou. Quem é que tinha razão nessa conversa? Paulo, o zeloso, ou Barnabé, o gracioso? Quem é que tinha razão? Nós sabemos quem tinha razão, pela evidência que a palavra do Senhor nos dá. Quando você vê Pedro escrevendo a sua carta para as tribos lá no norte da atual Turquia, ele faz referência a uma viagem sua, a uma presença sua na igreja em Babilônia, lá no oeste. Ele diz assim: a igreja de Babilônia, coeleita, vos saúda, e também meu filho Marcos. Eita, o rapaz se reconstituiu. Barnabé foi usado pelo Senhor para trazer vida firme a esse rapaz. Vejam só o que agora, mas esse era Pedro.
agora Paulo da prisão, escrevendo a carta aos Colossenses, e diz: saúda-vos Aristarco, meu companheiro da prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, a respeito do qual recebeste instruções. Se ele for ter convosco, recebei-o. O rapaz é rapaz bom. Vejam só, Paulo agora na sua maturidade, ele reconhecendo que Marcos, ele precisava de graça, ele não precisava de lei, de julgamento, mas ele brabo o tratou com lei e julgamento. Em Filemão, escrito também da prisão, ele diz: saúdam-te os meus companheiros de prisão como Marcos. O rapaz estava preso com ele, sofrendo as dores do Evangelho, meus cooperadores. E no último livro da palavra que Deus deu a Paulo, que é a segunda carta de Timóteo, já próximo à sua morte por decapitação fora dos muros de Roma, Paulo escreve laconicamente, dizendo: procura vir ter comigo, Timóteo, dá uma chegadinha aqui em Roma, vem me ver, pois Demas, um cooperador, me abandonou, tendo amado o mundo presente. Demas amou o mundo e foi-se embora, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Não sabemos se é por terem negado o Evangelho também, não sabemos, mas vem no contexto de negar o Evangelho. Eu tenho uma forte suspeita que esses irmãos amados acabaram apostatando da fé. E aí ele segue: só Lucas está comigo. Timóteo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Olha, gente, ele tinha razão, Barnabé tinha razão. Esse princípio que a palavra do Senhor nos ensina, ele é tão verdadeiro. Quando você não sabe como agir numa certa situação, se é aplicando lei ou usando graça, pode ser que você vai errar, tomar uma decisão e outra. Erre por usar graça, é sempre melhor. É sempre melhor. Esse é o princípio que eu vejo retratado aqui nessa história e que o Senhor usa sobre nós que caminhamos com Ele. Timóteo veio a ser um homem débil na fé. Na segunda carta que Paulo escreve para ele, a sua última carta, ele diz assim: abane a fé, a chama que está apagando. Vamos lá, Timóteo, não tenha medo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não te envergonhes do meu testemunho e do nosso Senhor Jesus. Timóteo estava dando satisfação à torcida, ele estava amedrontado pelas perseguições, e Paulo insiste com ele para que ele volte, para que ele fique firme. Tu, meu filho, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. O mesmo termo que ele usou a escrever aos Efésios, conforme o pastor Jonas leu no início. Se fortifique na graça, Timóteo, esta é a tua esperança. Então havia esperança para Timóteo, aquele pastor que se acovardou. Houve esperança para Pedro, todos conhecem Pedro, depois que ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, mas poucos sabem do que se passou com ele mais na frente, quando lá na igreja de Antioquia, numa festa, Pedro dissimula com o mesmo tipo de engano, com o mesmo tipo de falsidade, e ele é repreendido publicamente pela misericórdia do Senhor, para que ele não ficasse considerando respeitos humanos de parecer bem para os guardadores da lei, ou seja, para os judaizantes, mas que ele buscasse a graça do Senhor e vivesse em verdade. Vocês veem, amados, nós todos tropeçamos em muitas coisas, e aqui está a minha afirmação final. Embora os cristãos, depois do Pentecostes, inclusive nós, tenhamos um poder mais pleno do Espírito Santo agindo dentro de nós, o qual nos possibilita triunfos sobre os ataques demoníacos. Isso está lá em 1 João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Apesar disso, nem sempre nós invocamos este poder. Nós não invocamos o nome do Senhor, o poder que Ele tem para nós e ao qual nós temos o direito, porque Ele conquistou na cruz para nós este direito. Às vezes nem sequer nós conhecemos as promessas da palavra do Senhor, e é necessário, amados, que nós voltemos à palavra, para que saibamos o que é que agrada o Senhor, o que é que não agrada o Senhor. É necessário que nós estejamos com os ouvidos muito atentos à doce voz do Espírito Santo, que nos convencerá, nos mostrará onde estamos errados. É necessário que nós vejamos
onde é que nós temos caído, e a palavra do Senhor nos adverte buscar graça, e é necessário que nós reconheçamos que naqueles erros crônicos, encardidos, que não vão embora, não que haja possessão demoníaca sobre você, meu irmão, repreende esse pensamento em nome de Jesus, porque ele não é bíblico, mas pode ser que você esteja dando lugar sistematicamente ao inimigo, e esteja sofrendo as suas opressões. O remédio, irmãos, será sempre o mesmo: repreender o demônio em nome de Jesus e ordenar-lhe que bata em retirada. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe a todos nós. Amém.